A norma foi criada para fazer inspeção total na edificação, para fazer um check-up geral, para a gente entender o sistema construtivo, para a gente entender como as manutenções são feitas, se existe plano de manutenção. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia das construções civis. E como vocês sabem, toda semana nós vamos com um convidado especial e hoje nós estamos com a Camila Fernandes, engenheira civil, especialista na parte de patologia das construções, e ela atua aí no Tribunal de Justiça como perita judicial. Ela está há quase 7 anos no mercado e 3 anos aí com a empresa em Praia Grande. Bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje e vamos lá, né? Vim pronta para responder tudo o que vocês precisarem. Camila, muito obrigado. Priscila, obrigado, velho. Só para poder contextualizar aqui, você tá vendo que o podcast tá diferente, não tá não? Tá bem diferente. Tá com um temperinho mineiro, né? A partir de agora, galera, a gente vai fazer uma série, uma tocada de podcast, de Manutencast, com essa dupla aqui, ó. Felipe Lima e Priscila Welton. A gente vai trazer tudo relacionado a esse nosso universo. E a Camila tá tendo a honra, o privilégio de ser a primeira, velho. A primeira. Meu Deus, travou. Não consegue, né? O Lucas não vai cortar isso, você sabe, né? Travou. Fico muito feliz com o convite, ainda mais de ser a primeira e ainda mais representando a Baixada Santista, né? Sou de Praia Grande, conforme a Pri falou. É uma cidade pequena, nem tão conhecida, né? A cidade mais conhecida lá da Baixada Santista é Santos, que é a cidade do Pelé, do Neymar, do Chorão. E Praia Grande fica ali, Tá do lado. Tá do lado. E tô muito feliz com esse convite. Lá, imagino eu que a maresia arrebenta todos os prédios lá. Não? Sim. Detona tudo, não? Sim, tudo. E a maioria, quando você pega diversos laudos, é sempre a mesma desculpa. É sempre falando da maresia. Às vezes não tem nada a ver com aquilo, mas é sempre ligado a isso. Sim. Ai, quase sempre, né? Quase sempre. Não tá dando. Pegando um gancho aqui do que a Camila falou, que é bem interessante, quando nós falamos de maresia, nós estamos falando de áreas de impacto, isso na construção civil, nós estamos falando de áreas ali que tem uma maior influência e por conta disso tem uma maior facilidade de degradar. Camila, quando a gente fala de inspeção predial voltada aí na parte de manutenção, o que você costuma ver e como que você faz uma conferência dessa, principalmente numa área como essa que você está localizada, que tem as maresias? Tá. Primeiramente, a venda da inspeção predial lá na Baixada Santista é um serviço um pouco difícil de ser vendido. Os condomínios... Mas é por quê? Porque a galera lá não tem visão, o síndico lá... Não. Na verdade, você tem que provar a importância daquele documento, né? Em São Vicente e Santos já tem a lei, né, complementar, que já é uma cidade que é obrigatório fazer a inspeção predial de 5 em 5 anos, mas em Praia Grande esse serviço ainda não é empregado. E é do lado, velho. E é do lado. E também tem um outro fato, né? Serviços que são de obrigatoriedade da prefeitura, que a prefeitura exige, acabam sendo feitos só para aprovação na prefeitura. Então, dificilmente são analisados todos os sistemas construtivos como eles devem ser analisados. Perfeito. Eles são analisados somente para aprovação. E o que eu acho que perde muito a qualidade do produto e a intenção que a norma foi criada, né? A norma foi criada para fazer inspeção total na edificação, para fazer um check-up geral, para a gente entender o sistema construtivo, para a gente entender como as manutenções são feitas, se existe plano de manutenção. Infelizmente lá é um serviço difícil de ser vendido. Quando a gente consegue vender... a gente costuma inspecionar a edificação inteira, vindo desde lá da cobertura e fazendo a análise completa até o subsolo, vedação, esquadria, sistema de permeabilização e sempre fazendo a divisão, classificando, né, as origens das manifestações patológicas, das falhas, das anomalias. Posteriormente, a gente consegue colocar as falhas, o que elas são decorrentes, são de planejamento, gerenciais, de execução, e depois a gente consegue fazer a classificação sobre o grau de risco delas. É interessante essa classificação de grau de risco para a gente conduzir aí com os síndicos, com as administradoras, como conduzir as manutenções. É ela que vai nortear em relação ao que é prioridade técnica. Porque às vezes pode ser, para o Felipe, a prioridade pode ser a parte elétrica, a parte de para-raio. E para a Priscila, que é engenheira civil, e para a Camila, que é engenheira civil, a gente vai tentar ali balizar a estrutura, fachada. Então a gente precisa pegar o compilado
das informações técnicas e ali criar uma prioridade para poder orientar uma pessoa que é leiga, né, que é o síndico, na realização assertiva de manutenção. E por onde ele começar, né, velho? Ó, você tem 100 mil em caixa. Pinto a fachada ou vou arrumar um problema maior? Um problema estrutural, né? Ou Eles vão resolver pintar a fachada, porque é a visão, né? Quem passa na rua não quer ver a fachada detonada, mas isso não é prioridade naquele momento. Então, a inspeção predial, ela é primordial para fazer essa definição. Hoje, quando eu converso com um síndico, com um gerente predial, as pessoas que eu tenho contato, a grande maioria já acordou, já despertou, não tem mais essa visão. Então, se o cara tem 100 mil na conta, pegando aqui como exemplo, tá? Ele tem um problema grande, ou ele tem que fazer a pintura da fachada, as pessoas com quem eu converso, eles fazem um serviço importante, eles não fazem a pintura da fachada. E eles estão levando isso já pro morador. Fala, cara, tem que fazer isso aqui primeiro, bicho. Porque vai cair o prédio, vai dar ruim e tal. Aproveitando uma brecha sobre o assunto, as administradoras dos condomínios aqui em São Paulo, elas direcionam para a inspeção predial? Com toda certeza. Porque lá também existe essa falha muito grande, não somente da inspeção predial, mas das reformas que são feitas nas unidades, né? A gente tem a 16.280 que norteia para que cada reforma tenha um plano de reforma e as administradoras, elas não querem o plano. Elas querem a RT. E já era. Até mesmo porque a 16 ela passou por uma revisão aí em 2015 e aí deu brecha para poder ter isso aí de problema. No meu ponto de vista é uma falha. Mas eu entendo o lado do síndico também. É uma fragilidade, na verdade, né? Porque eu entendo isso como uma melhoria que poderia voltar a ser como era antes. Mas pensando no aspecto de norma, para quem não sabe, aí, as normas técnicas são os direcionamentos técnicos que nós, engenheiros e arquitetos, temos que seguir em relação a um sistema construtivo. É ela que norteia e direciona os profissionais em relação a como fazer, quais os procedimentos e o que deve ser feito em relação às edificações, em relação a algum sistema construtivo. As normas, elas demoram a ser revisadas no Brasil. E essa falta de revisão contínua faz com que o sistema seja moroso. E outro ponto importante, muita gente fala que norma não é lei, né? Então, os advogados, os síndicos, os administradores têm isso na cabeça, principalmente de cidade pequena. Eu sou de Belo Horizonte, que é uma cidade grande, fala assim, mas ao mesmo tempo é um gigante, velho. Mas imagina, pra gente entrar em Belo Horizonte, eu sei que a Camila sofre porque eu sofro em Belo Horizonte, as pessoas não sabem da necessidade de uma inspeção. Então, é necessário que a norma técnica, os governos, né, entendam a necessidade de implantar essas normas técnicas. É isso. O que eu bato nesse ponto é isso. Porque as normas existem, mas as pessoas não sabem como usá-las. Não os engenheiros em si os órgãos que estão por trás. Órgão que eu digo, nesse caso, os condomínios, que têm o dever de fazer com que as coisas saiam como tem que ser, como devem sair. E acontece que eles querem somente a RT, eles querem aquele documento. São dois universos totalmente diferentes, né? Porque assim, tô falando aqui São Paulo, capital, a visão mudou, é diferente. Aqui o cara, ele não tá preocupado. Ele não tá preocupado com a RT, o síndico. Ele tem a noção de que, poxa, vai ter reforma na unidade privativa, como é que você vai fazer, como é que vai acompanhar? Então ele já solicita isso, ele já pede o plano de reforma. Não, é muito ele já claro. Contrata o engenheiro para poder acompanhar isso. Essa barreira a gente já venceu aqui, velho. Só fazendo um ponto aqui, só para quem não sabe o que é a RT, que a gente está falando as siglas, né? A RT é a anotação de responsabilidade técnica que é emitido por um profissional quando ele certifica ali um documento, ele está se responsabilizando tecnicamente por um documento emitido. Então, hoje, infelizmente, nós temos no mercado pessoas que são ali, têm a caneta e assina e pensam que aquilo resolve. Não, por trás de toda a assinatura tem que ter uma pessoa que é responsável tecnicamente por aquela assinatura. E também tem que ter a pessoa que vai se responsabilizar de passar a informação para o síndico. O papel é o menos importante, né, Exatamente, cara? é o menos importante. É só para poder registrar o que foi feito, irmão. Lá a gente sofre muito disso. É um documento que eles querem ter arquivado, caso posteriormente ocorra algum problema. Não, tá aqui. Mas eles não entendem o que tem por trás daquilo. Eles não entendem a responsabilidade, o que aquilo traz de segurança para o condomínio. Então é uma dificuldade muito grande que tem lá. O que a gente pode fazer para poder mudar essa visão? Olha só, eu pensando aqui em mudança de cultura, porque a galera precisa acordar lá, né? O pessoal precisa despertar e entender a importância da parada. Eu tenho entrado em contato com algumas administradoras, inclusive se alguém estiver assistindo. Eu quero agendar algumas palestras, eu quero fazer com que elas entendam a necessidade desses documentos. Perfeito. Não em si, não falando da obrigatoriedade por lei, mas em si
o que o documento traz, o que o documento oferece. Eu acho que é isso que precisa. Claro, com certeza. Concordo. Porque assim a gente consegue vender o nosso produto, porque o nosso produto ele tem qualidade, ele é necessário. Sim. Só que as pessoas precisam entender que ele é necessário. O porquê, qual que é a importância do negócio. E não simplesmente contratar um laudo. Preciso contratar um laudo porque fulano falou, ou porque está na norma. Não, qual que é a necessidade? Porque se der ruim, eu preciso ter algum nome para poder responsabilizar. Exatamente. É isso. Eu quero ter alguém para poder colocar a culpa. Isso tem que mudar, essa visão tem que mudar, claro. E isso depende muito tanto dos engenheiros como também das empresas, né? Lá em Belo Horizonte, a gente tem um programa que chama Escola do Síndico. A gente chama os síndicos para fazer uma aula. E isso é privado, público? De quem do meu escritório. É seu, dá? Isso a gente pode adotar lá no nosso? Pode. Obrigada. Que legal, né? E a gente chama o síndico, agora novembro é o mês do síndico, né? Final do mês é o mês do síndico, e a gente chama os síndicos ali mensalmente para poder explicar. Por exemplo, agora vai entrar a chuva. A gente começou a falar de chuvas com os síndicos em março. Março a gente ensinou como que faz manutenção de cobertura, nós ensinamos como que é a necessidade de fachada, enfim. Nós vamos orientando, porque ainda nós temos muitos síndicos moradores, né? Que são síndicos ali que são moradores que se dispõem a assumir a sindicância, inicialmente por uma questão financeira, e depois eles colocam uma administradora que às vezes nem sempre tem o conhecimento sobre a necessidade. A maioria não, só emite boleto e cobre inadimplente. Lá também tem síndico que é dono da construtora que construiu o prédio. Em Belo Horizonte também tem. Belo Horizonte também tem. A dona da construtora, síndica do prédio, ela mora no prédio, ela é síndica e ela construiu. Em Belo Horizonte também tem, é muito comum. Imagina o conflito de interesses. Eu vou colocar a raposa para cuidar do galinheiro, bicho? Depende, se a construção for boa, é legal porque a pessoa vai saber gerir bem uma manutenção. Mas se for para poder tampar problema, vai muito da ética, né, profissional. Em Belo Horizonte a gente já viu muito, a gente viu dois lados, né? A gente viu um lado que tinha profissionais que estavam ali maquiando até dar os 5 anos que não tinha uma garantia. E tinha gente que estava ali empenhado em mostrar que a marca dela era diferente. Então, tem os dois lados da moeda. Nós, como engenheiros, temos que entender isso. Mas as pessoas precisam entender, os síndicos, administradores, precisam entender que os engenheiros precisam estar ali de braço dado. E, gente, não é qualquer engenheiro não, viu? É igual médico. Vou dar um detalhe. Concordo. Quando a gente forma, eu me formei tem 10 anos. Quando a gente forma, é igual quando o pessoal da medicina formei, vai começar a fazer ali uma especialização, né? Fica ali algum tempo na prática, testando, e isso passou vários anos da graduação dentro lá do centro médico, atuando em várias áreas até decidir a área de especialização. Aí sim começa a atuar, aí sim começa a fazer. Na engenharia civil não, né? A pessoa nunca entrou num canteiro de obra, a pessoa nunca fez nada e começa a vender laudo. Começa a ser vender cursos, enfim. E o que acontece? As pessoas compram gato por lebre, né? Não, mas aqueles cursos fature 25 mil com 4 horas de trabalho. Exatamente. São esses que a gente fica maluca. Eu fico. E o que a gente tem visto é que, além de contratar bem, de contratar a inspeção de manutenção, né, uma inspeção preditiva e preventiva, é necessário que nós saibamos quem a gente está contratando. Não quer dizer que só porque é engenheiro sabe fazer aquilo. Pega ali o currículo da pessoa. Você não vai no médico e vê quem que é a pessoa. Você se sente confortável quando é um cara que acabou de formar ali, que você fala assim, tô com problema meu coração tá palpitando. O cara, não, tá tudo bem, pode ir pra casa tomar esse remedinho. Você não vai no outro? Por que pra engenheiro você vai no médico do remedinho, né? Ou você acredita... Toma paracetamol e vai embora. Ou você acredita no engenheiro que falou o que você queria ouvir. Exatamente. Porque tem muito isso também, né? Você é contratado por um condomínio, você não fala o que ele gostaria de ouvir, e ele fala, não, mas o fulano de tal acabou de sair daqui, e ele falou totalmente o inverso do seu. E ele prefere ficar com a opinião... Quer ser enganado. Que era benéfica pro condomínio. Quer ouvir o que o ouvido agrada, pra poder ficar bem. Priscila, você falou de uma questão aqui sobre a importância da pessoa viver. Tem que viver mesmo, tem que experimentar, tem que ir pro campo. E aí ela falou sobre curso, velho. Sobre o curso... Não é o curso dela é incrível. Não. Eu não vou entrar nessa seara não, velho. Eu não vou entrar nessa seara não, tô fora. Quem sou eu? Não quero falar disso não. Você tem curso? Tenho. Hoje, como que eu faço para poder encontrar os seus cursos e quais são os seus cursos, Priscila Welten?
Vou só explicar de onde que nasceu. Primeiro, eu amo falar, né? Eu amo falar. Eu gosto de engenharia. Assim, eu acho que tá no meu DNA a engenharia. Então, o que eu vi? Tinha muita gente escrevendo muita bobagem. Tem hora que chega um lá no meu escritório e fala, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Não é possível que eu tô lendo isso. Aí eu fico rindo, sabe? Aí eu falo, meu Deus, vamos fazer alguma coisa. Aí eu fiz um curso na prática mesmo. Estão dando quase 50 horas de curso, onde nós falamos sobre inspeção na prática. Nós fomos para o campo, fizemos as filmagens em campo. Nós falamos de estrutura, nós falamos de fachada, nós falamos de vários sistemas construtivos. Chama Velten Academy, Max Velten Academy. São 50 horas de curso, onde a gente vai falando aí sobre as partes de inspeção. Nós vamos falando das principais manifestações patológicas que acometem os sistemas construtivos. E normalmente quem me manda lá no chat, Priscila, fala desse tema. Normalmente eu vou lá e faço uma aula específica daquilo. É legal porque vai de encontro ali às dúvidas das pessoas e a gente consegue ali trazer um mercado diferente, né? Preparar o mercado. Não quer dizer que, Priscila, me formei, eu preciso parar e estagnar. Não, você pode ir se preparando e trabalhando com outra pessoa. Quando eu me formei também há muito tempo. Você vai ser estagiário, cara, você vai ser aspira, você vai carregar a maletinha e vai aprender, bicho. E agora que eu tô começando a mexer com recuperação de estrutura, eu voltei 50 casinhas, eu voltei a ser estagiária, né? Então, eu voltei a aprender. Eu voltei a pessoa falar assim, tá errado, faz de novo, tá errado, faz de novo, calcula de novo. E, gente, tá tudo certo. O que a gente tem que ter é humildade para trabalhar na área. É isso aí. E não achar que você pode abraçar o mundo, né? É isso aí. E quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe, né, cara? Mais tem que aprender, bicho. Quanto mais curso você faz, mais especialização, você entende que esse universo é gigantesco. É louco. E é muito bom, viu? Aproveitando para falar desse universo, Camila, quais os pontos que você acha aí que os prédios mais erram quando nós falamos de uma inspeção e quando nós falamos de uma gestão de manutenção? Tá. Eu gosto, hein? Eu vou colocar sempre no meu cenário, tá? Pode repetir, Pri? Desculpa. Quais os itens que você acha que os condomínios mais erram em relação à manutenção e a relação à inspeção? Também? Eles não seguem o plano de manutenção. Ou eles não têm um plano de manutenção. O que é muito comum as construtoras ainda, nos dias de hoje, não entregarem um plano de manutenção. Ou entregarem aquele plano de manutenção genérico. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Padrãozão, velho. E muitas vezes eles entregam e eles não... essa coisa de entrega do empreendimento não tem uma reunião, não tem um treinamento onde consiga instruir administrador, o condomínio, o representante legal, né, do recebimento do condomínio, referente a seguir o plano de manutenção. Então, o que a gente mais encontra no cenário hoje é a ausência de manutenção. As manutenções que são feitas, lembrando, focando lá no meu cenário, são as manutenções simples. Manutenções construtivas quase não existem. O que eles fazem de manutenção? Limpeza de caixa d'água, reservatório, desratização, detetização, renovação de AVCB, só. Só o que manda a lei, só o que dá relatório, né, velho? Exatamente, só o que é punido, vamos dizer assim. E o que impacta no uso diretamente, né? Exatamente. E o restante do sistema construtivo, dos sistemas construtivos, eles vão degradando e perdendo a vida útil deles por ausência de manutenção. Eu não sei vocês, ela falou de um ponto aqui que pra mim é muito... Ela falou que tem construtora que entrega plano de manutenção e outras que só entregam aquele padrãozão. Eu nunca vi um plano de manutenção específico para um condomínio, de verdade. Todos os condomínios que eu já vi até hoje, velho, o padrão é o mesmo. Ele só muda o nome, cara. Eu nunca vi... Ele não conhece a minha empresa, gente. Nunca vi um manual entregue... bonitinho, que é específico para aquele prédio. Vou te mostrar em 5 minutos. Nunca vi. Porque o nosso manual é a certidão de nascimento do prédio. Perfeito, e tem que ser. Então, pra ele nascer, 6 meses antes dele nascer, a gente tá lá vendo o que tá acontecendo, pra gente bolar o que vai pensar de plano de manutenção. Animal, velho. E isso aí tem que ser uma prática disseminada. Então, as construtoras, isso você presta serviço pra construtora? Pra construtora. Perfeito. Consultoria essa também, construtora é animal, velho. Porque o que eu vejo, as construtoras tem na internet. Se você jogar manual de uso, tem lá na internet. Você acha. Fiz isso ontem. E aí você acha, e é o que as construtoras utilizam e só mudam o nome do prédio. O Sindicato da Construção Civil tem, né? Tá lá o modelinho. E é o modelinho que todo mundo usa, mano. Não, e como eu tô muito nessa área judicial,
Então, existe muita briga de condomínio com a construtora perto do prazo de garantia expirar, né? Os 5 anos. Deu 5 anos, irmão, já era. E o que a Perdeu gente o Playboy. pega desse plano de manutenção, eles não têm o trabalho de fazer a troca, porque o plano, ele é bem genérico, que fala, colocar nesse campo o nome do condomínio. Não, eles nem isso eles fazem. É baixar o PDF, entregar para o cliente ou enviar por e-mail, cópia impressa, E nem já pensar. era, velho, segue o baile. E também não entregam os projetos. Não entrega. Não entrega. Principalmente de estrutura, que é o nosso maior gargalo. Só para o pessoal entender, o que é o plano de manutenção? O plano de manutenção, ele vai te dar toda a diretriz para você cuidar daquele bem, né? De todos os sistemas construtivos. Então, você tem desde a manutenção dos sistemas mais simples, como fazer uma limpeza de esquadria, até como você cuidar da sua fachada. Além de todos os prazos. Então, você tem manutenção que você vai fazer mês a mês, tem manutenção que você vai fazer de 2 em 2 meses, e manutenções de 5, 3, depende do sistema construtivo em questão. Então, o plano de manutenção é justamente para te dar um direcionamento de como fazer com que aquele bem se prolongue a vida útil e ele desempenhe aquilo que ele foi projetado. Perfeito. Agora é a hora do meu jabá. Vai lá. Mentira, não vou falar não. Eu também quero fazer o meu. Não, brincadeira, eu vou fazer não. O plano de manutenção, velho, eu concordo plenamente. Priscila, depois eu quero ver o que você tem. De verdade, eu quero ver, porque... As construtoras, a gente usa aquele padrãozão lá. Até hoje foi o que eu vi. A gente faz também lá, a gente também faz direcionado, específico. Animal, nunca vi. Entende primeiro como vai funcionar aquele condomínio, né? Bom, tá certo, velho, tá certo. E aí depois tem um outro problema, mano. No meu ponto de vista. Tem os prédios que tem um plano de manutenção, uma pirâmide. Beleza. Embaixo maior quem não tem. No meio são os que tem, mas não usam. E lá em cima são os que tem e é feito e usa. É a minoria. É muito pouco. Que usa o plano. Mas aí eu acho que a gente velho. volta àquele ponto. Não sabe para que serve. É igual o manual de carro. Vocês compram um carro, vocês olham o manual todo? Eu leio até bula de remédio. Eu também leio o manual do carro. Eu passei a ter esse costume depois que eu ingressei na área. Mas anteriormente, eu também... Eu chegava... Bula de remédio é osso, velho. Eu leio. Eu vejo os efeitos colaterais. Não, mas essa semana eu vou ficar passando. Você fica traumatizado se você lê, porque tem tudo lá. Hipertensão, o efeito colateral eu vejo, porque tem remédio que me deixa... Mas a lista é gigante pros efeitos colaterais. Você fica doente só de olhar aquilo lá, pô. Aí você desiste de tomar, entendeu? Você fala, gigante, a dor de cabeça passou rapidinho. Vou tomar um chá. A Júlia. Mas o que a gente consegue perceber na nossa área, de uma forma geral, é que as pessoas não têm conhecimento. Não tem. As pessoas arquivam os documentos. Por isso que eu falei com vocês que nasceu a Escola do Síndico. Eu comecei a Escola do Síndico numa construtora e eu fico durante 5 anos, os 5 primeiros anos, orientando os síndicos que estão administrando o prédio dela. Isso é legal, cara. É legal. Olha, isso é da hora. E é um serviço que a gente vende, né? Eu vou copiar. E a galera tem match, tem feature, o pessoal vai, curte e fica. Eu acho mais legal de um mês pro outro é os síndicos me mostrando as fotos. Priscila, aqui, ó, eu fiz. Aqui, ó, tá aqui desse jeito. Aí eu falo, não tô acreditando. Aí a gente começou a fazer um prêmio pros síndicos. E agora tem um prêmiozinho de mês a mês, você vai ganhando estrelinhas ali. E você como síndico, vai ser indicado pela construtora para próximos empreendimentos. Animal. Aí, é aquilo que a gente tava falando, Mas isso velho. de síndico profissional. Ah, tá. É o que eu tô falando. O pessoal tem essa visão. Mas hoje você consegue ter um parâmetro de, 50%, 30%? Olha, nós estamos com uma construtora em Ribeirão Preto, todos os prédios administrados por um síndico lá específico, todos estão fazendo a planilha de manutenção. Da hora. Sabe o que é bonitinho? Ele tá preenchendo o caderno de verificação. Mas você acha Legal, que cara. Da hora. Esse método para síndico que é morador do condomínio, também a gente consegue aplicar? Contanto que você explique bem, consegue aplicar em qualquer lugar. Porque, na verdade, é uma forma de documentar. Não só tecnicamente, mas também mostrar para os moradores que está sendo feito. Porque a maior briga quando a gente fala de condomínio, quando tem um síndico morador, é as pessoas falarem que, tá roubando, tá caro. Não. Quando você consegue comprovar o que foi feito, você fica assim, olha, tá transparente meu serviço, tá aqui, ó, todas as fichas de manutenção preenchidas. Perfeito. O síndico se sente empoderado. Exatamente. Ele consegue convencer e ele tira esse negócio, esse estigma de que síndico tá roubando. É mutreta, não sei o que. Ele tira esse estigma. Então, para ele, é muito importante fazer um negócio desse. É fundamental. Eu não havia pensado dessa forma. Eu tava tentando bolar alguma coisa no escritório, tentando ligar nas administradoras para inserir esse... Já consegui. Não, você também pode... Esse podcast também é empreendedorismo.
Não é não? Com certeza. É uma forma de empreender, né? Não? Totalmente. Pra quem tá ouvindo o podcast, tá tendo diversas ideias aí do que fazer. Software, aplicativo, que existem diversos também no mercado, que auxilia o síndico nessa gestão. Obviamente que primeiro é a conscientização, porque não adianta ele também ter a ferramenta e não saber utilizar. Ele tem que ter a visão e o conhecimento para poder usar o software lá. Mas, pô, diversas ferramentas. Já conversei com diversas empresas. Pô, eu fiz esse podcast, tive essa ideia e tal, fiz isso. Empreendedorismo. Pro síndico, velho, que você tá lá treinando e tal, o cara volta, não volta? Volta. E eu ouvi uma expressão de que eu achei feia, mas eu vou explicar aqui. Vamos ver se eu posso. Pode falar, não tem problema não, é tudo livre. O cara mandou um vídeo pra outra pessoa, o cara falou assim, puxa, mó tesão esse vídeo. Aí um dia eu tava explicando pra um síndico e ele falou assim, Priscila, eu não comprei mais PU, é um tipo de material de selante. Eu não comprei mais PU, eu comprei selante à base de silicone, porque eu vi o vídeo seu e eu sei que ele tem maior durabilidade. Animal, velho. Agora eu entendi aquela putz, que tesão. Velho. Que Inclusive, animal, a né, Ana velho? postou 2 partes esses dias, não foi? Exatamente. Que animal, né, velho? É muito legal. Você tá discutindo técnica, você não tá discutindo preço. É muito legal. De novo. Saber que você inspira qualquer pessoa. Se você, no seu dia a dia, se você conseguir servir de exemplo pra uma pessoa, você já mudou. Já era, brother. Já era. É sobre isso, né? Aquela frase que eu não gosto de falar, mas é sobre isso. E aí, quando é que você vai perder a timidez, Camila? Começar a gravar vídeo. A Camila aqui falou, cara, que ela não consegue. A Priscila fez um story aqui no começo, ela falou, não consigo fazer stories com pessoas Eu do tô meu lado. com a mão suando. Tá nervosa ainda? Já tô um pouco mais solta. Já era. Não, mas eu ainda tô um pouco tensa. Então, eu estou com um curso engatilhado, mas é um curso que vai ser voltado para a parte de engenharia para leigos. Eu quero que todo mundo tenha... já conversei com a Pri. Eu quero que todo mundo tenha acesso. Vamos supor, você vai comprar seu apartamento, você não tem dinheiro para contratar um engenheiro para fazer essa vistoria. Então, eu quero te ensinar. Animal. Vai ser algo bem simples, bem básico, mas para isso eu tô perdendo primeiro. Animal, velho. Conferências básicas, né? Conferências básicas, exatamente. Vai ser um valor super, hiper, mega acessível, mas é justamente para a gente não ficar na mão das construtoras, que muitas construtoras não agem de boa fé, a gente sabe. Então a gente precisa, pelo menos, ensinar essas pessoas o básico. O sonho do apartamento, gente, é você comprar um imóvel, o sonho da casa própria. Você ficou a vida inteira juntando aquele dinheiro. Aí você pega uma construtora que não está bem intencionada, você perde a garantia, e aí você fica lá com o seu piso desplacando, enfim, com várias anomalias que acontecem e você não tem como se resguardar. O curso da Camila tem que chamar Primeiros Socorros em Engenharia. Que é o primeiro socorro que você precisa, né? Boa, não tinha nome. Olha, eu vou te falar, eu admiro a Priscila assim demais, mas cada encontro com ela é... Já vai ser esse o nome mesmo? Vai ser, Pri, a gente batizou. Primeiro socorro, né? Eu vou dar... não sei. Ah, não, você vai participar dos próximos. Mas o que a Camila falou é interessante. Eu acabei de comprar um apartamento e eu vi exatamente isso que a gente está conversando. Eu fui me tornar síndica, né? Foi a pior cagada que fiz da minha vida até hoje. Mas você é síndica? Eu saí em 4 meses. Mas você ficou quanto tempo de síndica? 4 meses. Já ficou 4 meses e já tá saindo fora? Eu não consegui. Gente, agora eu comecei... Síndicos, parabéns. Vocês são os caras e as caras. É muito zica, cara. É muita coisa, velho. É muito difícil. É muita coisinha que precisa olhar. Aí eu fui fazer o meu plano de manutenção no meu prédio. Que também a construtora não entregou? Não, nem manual entregou. Imagina uma pessoa que elabora o manual, não tem o manual do próprio... Eu fui fazer meu manual. Eu fiz o manual do meu prédio. Foi lá que você foi no reservatório? Foi, exatamente. Eu fiz a inspeção do meu prédio. Quando eu vi, eu falei assim, gente, eu vivo de engenharia e meu prédio não tem engenharia. Gente, é muito triste. Aí nós temos 2 vertentes. Primeiro, a gente já começa a receber prédios doentes e a gente não sabe diagnosticar os prédios ou diagnostica errado. Aí como que um gestor de manutenção consegue lidar com os problemas? Só quando aparecer. E eu vou mais a fundo. E o ponto final, né? O morador, o cara da ponta. Porque o gestor predial, o gestor de manutenção, ele ainda tem a obrigação de, no mínimo, procurar um especialista. Mas e o morador, cara, que é quem comprou o apartamento, que ele não faz nem ideia de que ele deveria olhar, por exemplo, a junta de dilatação, velho. E aí isso aí é punk mesmo.
Senhoras, Camila, eu falei pra você que a gente, ia terminar o podcast, você não ia nem se ligar que já tava acabou? acabando. Tá vendo? Já estamos indo pro final, já vamos abrir pra considerações finais. Ó, minha mão já tá suando um pouco Agora menos. já foi. Vamos emendar agora que dois? ficou legal, né? Agora que ficou bom, acabou. Acabou. Foi tranquilo, obrigada pela ajuda. Dicas finais. Vou deixar a nossa convidada começar. Dicas aí. finais. Dicas finais. Primeiro eu gostaria, antes da dica final, ela podia só apresentar a empresa dela e para o povo dela lá, né? De Praia Grande e São Paulo, que ela vai vir para São Paulo. Venha que aqui o público É diferente. é diferenciado, tem discernimento e tem noção total. Não tô desmerecendo os outros síndicos, tá? Não conheço outros mercados, mas aqui em São Paulo, capital, os síndicos, os gestores prediais entendem a importância da manutenção e da patologia das construções. Muito bem, ótimo. A nossa empresa ela atua no mercado há 3 anos, né? Como eu sou o corpo central da empresa, temos 2 colaboradoras. Vou cortar, né? Que agora deu uma travada. A gente não corta, a gente gosta de fazer meme, né? Vai lá. Ai, meu Deus. Parece que pra falar da gente é mais difícil do que falar sobre a gente gosta de usar esse pedaço e fazer expressão. pegadinhas. Então a gente presta serviço para diversos tipos de laudos técnicos, inspeção presidial, elaboração de uso capião. Já ouviu falar? Planta baixa memorial descritivo para uso capião. Pra mim, a única coisa de uso capião é quando você invade um terreno e fica com ele. Isso, aí isso tem a mesmo. parte da engenharia que entra nisso. Acertei? Acertou, miserável. Invadir não, às vezes você tem um contrato de compra e venda, só que você não tem A regularização. você tem a posse, mas não tem a propriedade. Então, a gente entra, né? A engenharia entra nesse ponto fazendo a planta baixa, memorial descritivo, topografia. Então, o nosso escritório ele fica localizado em Praia Grande. A gente presta diversos tipos de serviços, diversos tipos de laudo técnico, além de atuar no TJSP como perita judicial. Aí não é a empresa e sim a Camila. Agora, considerações finais. Né? Pode falar? Quais dicas você daria pro síndico, pro gestor predial? Enfim? Olha, eu acho que o síndico, a princípio de tudo, ele precisa entender antes de contratar. Entender o porquê ele está contratando aquilo. Entender não somente, não fazer a contratação porque aquilo é uma lei, porque aquilo é uma norma, e sim entender a importância que isso vai gerar para o seu condomínio. O que a inspeção predial, no caso que a gente está tratando aqui hoje, traz de benefícios para o seu condomínio. O que prolonga a vida útil, o que traz o que traz de benefícios para a edificação. Eu acho que e fazer também a contratação de profissionais especializados e habilitados, né? A norma direciona para engenheiros e arquitetos, mas não a contratação tem que ser de qualquer engenheiro, vamos dizer assim. Perfeito. Engenheiros especialistas, engenheiros generalistas não vai resolver o seu problema, eles não vão ter o olhar que a gente tem, o olhar que a gente está acostumado todo dia no campo, olhando, tanto que quem é patologista não tem mais paz. Qualquer lugar que você vai, você está vendo uma manifestação patológica, e assim a gente faz as inspeções prediais. Então, a dica que eu dou, contratação de especialistas na área e entender o que de fato está sendo contratado. Animal, velho. Muito bom. Minhas considerações finais do podcast de hoje é que a gente sai daqui com uma lição muito, muito bem aprendida. Primeiro, é necessária a inspeção predial, cuidado com quem a gente contrata, verifica aí, pega aí a ficha da pessoa, como diz o pessoal lá de Belo Horizonte, puxa a capivara, vê se a pessoa, o que ele já tem, qual que é a experiência, de onde que ele veio, quanto tempo de formado, como que ele comprova aquilo. E as pessoas, né, como um todo, entender que a saúde dos prédios depende de check-up. A gente não vai no check-up aí anualmente, ver como que tá o coração e tal. A cada mudança de uso, quero ficar mais magrinha, não vou lá no cardiologista para ver se meu coração vai exportar minhas corridas, enfim. Priscila, 16 quilômetros. 16 quilômetros. A gente fez um acordo há algum tempo aí. Gancho. Depois vocês entenderão. E a gente não vai no médico para poder avaliar isso. Por que a gente faz uma obra num prédio, faz reforma, quebra a parede, abre shaft, como a gente está fazendo agora, naquele nichozinho de banheiro, e nunca leva um prédio ou traz um médico para poder fazer um checklist, né? Então vamos tratar as edificações, porque ali a gente está morando, ali a gente investiu todo o dinheiro de uma vida, muitas pessoas. Então vamos cuidar dos nossos imóveis, assim como nós cuidamos da nossa saúde, né? Possamos também cuidar bem da nossa saúde, né? Nem todo mundo cuida. Vamos cuidar bem da nossa saúde. Assim
E como as construções têm todo o histórico, o projeto, a execução, nós, profissionais por detrás da engenharia, também temos uma história. Então nós estamos aqui hoje com a Camila Fernandes para poder saber um pouquinho mais sobre essa profissional. Vamos começar? Agora. Camila, um livro, velho, que você leu ou que você tem vontade de ler, que marcou a sua vida, seja profissional ou como pessoa. As 17 Leis do Triunfo. De quem que é? Napoleão Hill. O cara é zica, velho. Ele Eu tô lendo agora Quem Pensa Enriquece. Uma música. Foi por causa dele, G.C. Aguiar. G.C. Aguiar é gospel. Uma palhinha. Deixa eu só pra gente saber qual Foi que é. por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele. Eu não conheço. É louvor. Excelente cantora. Você conhece? Não. Eu não Pablo, vou qual é a conseguir música? um contrato depois disso, né? Uma palavra que te define. Resiliente. Animal. Eu não vou prolongar. Uma palavra que define a sua profissão. Dedicação. Gosto. Ela veio preparada, né? Veio. Ela Não, veio eu fui preparada. pensando aqui rapidinho. Um filme. Tropa de Elite. Nunca assisti? Como não? Do brasileiro, do Wagner Moura. Tropa de Elite, eu sou Urso Duro preconceituoso de com o filme Rua. nacional. Sou preconceituoso com o filme nacional. Ah, não seja, é ótimo. Nunca assisti Tropa de Elite, Bop, nem nada do gênero. É incrível. Uma Já assistiu? pessoa... Eu não tenho nada a opinar. Uma pessoa que te inspira. Você. Fiquei constrangida. Você. Não é novidade, eu canso de falar pra ela o quanto ela me inspira e inspira muitas pessoas, muitos estudantes, muitos engenheiros, muita gente que tá perdida na área e não sabe pra onde ir. Ela é exemplo. Eu concordo plenamente. Priscila Welten, ela é um exemplo. De verdade E mesmo. posso Não é pensar falar? do meu lado, não. Ela não tem noção disso. Ela tá Gente, começando a ter. isso aqui não era pra falar sobre mim, era Ela- pra falar sobre a Camila. Vamos continuar. Ela tá começando a ter. A gente já conversou sobre isso já. É. A gente já teve uma conversa dessa. Ela tá começando a ter essa noção. Mas sim. ela... Voltando pra Camila aqui, né? Pessoal, a nossa ideia de gravar é pra vocês entenderem que por detrás de todo profissional tem uma pessoa que gosta de um livro igual você. A gente poderia até perguntar mais uma aqui. Uma comida. Japonesa. Ou salsicha com purê. Desculpa, meu paladar é péssimo. Vai de 8 a 8. Vai de um extremo pro outro. Não, pra comer na rua é japonês. Agora adoro salsicha com purê. Eu nunca. Depois nunca dessa, imaginava pessoal, que ela ia Vamos falar. encerrar, desculpa, gente. Salsicha com purê, eu tô aqui com um japonês na cabeça, ela ia... Depois dessa, não tem mais alguma coisa pra falar? Não tem, desculpa, eu acabei com o negócio, né? Acabou Perdão. com a conversa de A hoje. gente vai começar o podcast com salsicha com purê. Por trás de todo profissional, nós temos uma pessoa com um péssimo paladar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado quando eu deixar vídeo novo. Tá ouvindo via Spotify, depois vai lá youtube.com/manutenção predial para poder ver como foi o bate-papo. E o contrário também, tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Forte abraço, até a Compartilha o próxima aí. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo, claro. Compartilha. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver a Priscila comentando, quem você quer ver entrevistado. A gente pode perguntar? Quem você quer ver sendo entrevistado aqui? Coloca nos comentários. Forte abraço, até a próxima aí. Salve, salve. Fui!